Olá, tudo bem contigo? É uma alegria enorme estar aqui com você. Eu sou a Cristiane Dutra, fundadora da Oficina de Redação para Concursos, e nessa aula eu vou fazer junto contigo a análise dos trechos mais relevantes relacionados à prova discursiva do concurso para o Ministério Público da União, que está sendo organizado pelo CESP. E eu te convido a ficar comigo até o final, porque ao longo dessa análise eu vou identificar os pontos mais relevantes relacionados à prova discursiva e eu vou passar uma série de dicas estratégicas para você já sair dessa aula escrevendo muito melhor do que você tem escrito agora, ok? Então vem comigo e no final eu tenho também uma surpresa para você, tá bom? Então vamos lá. Já na primeira página, o CESP fala que a prova discursiva tem caráter eliminatório e classificatório e vai ser realizada somente para o cargo de analista do MPU com a especialidade de Direito. Então, quem vai fazer o curso de técnico está livre da redação. Nesse trecho, é interessante você observar que o fato de a prova discursiva ser eliminatória e classificatória faz com que você tenha que ir em busca de dois objetivos ao fazer essa prova discursiva. O primeiro deles, claro, é atingir a nota mínima estabelecida pela banca para não ser eliminado do concurso por reprovar na redação. Então, esse é o seu primeiro objetivo. O seu segundo objetivo, e é aí que a gente trabalha com os nossos alunos aqui na oficina de redação, é garantir acima de 80% da nota nessa prova discursiva, porque o quanto mais perto você estiver do 100% da nota, mais perto você vai estar da aprovação nesse concurso e mais perto você vai estar de conquistar a sua merecida estabilidade financeira, ok? Então aqui a gente não trabalha para você ficar no mínimo, a gente trabalha para você ficar entre os primeiros. Isso tem acontecido demais entre os alunos da oficina de redação. É super comum a gente receber e-mails dos alunos falando: Cristiane, eu estava praticamente fora dos classificados e ganhei 200, 300 posições por causa da redação. Cristiane, eu tirei 100% da nota na minha prova discursiva e eu tô dentro, fui aprovado, gratidão. Então isso é comum entre os alunos da oficina de redação e vai ser comum a partir do momento em que você começar a treinar com a gente na sua vida também, ok? E eu já vou começar a te passar algumas instruções bem estratégicas aqui ao longo dessa aula. A próxima referência à prova discursiva que é relevante para a gente está aqui na página 16 do edital, em que a banca fala que o cargo de analista na especialidade de Direito vai ter a prova discursiva, e aqui o que você vai ter que prestar atenção é o seguinte: que as provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de analista do MPU terão duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 21 de outubro, no turno da manhã. Aqui em cima ela diz que você vai ter que responder 50 questões de conhecimentos básicos e mais 70 questões de conhecimentos específicos. Então, o que esse trecho do edital está te dizendo? Que você precisa se planejar para conseguir fazer tudo o que você tem que fazer dentro dessas 4 horas e meia. E aí, o que você tem que fazer? Você precisa fazer conta. Primeira coisa que você tem que determinar ou identificar é quanto tempo você está gastando para responder um bloco de 10 questões, por exemplo. E aí você vai conseguir uma média e vai saber se você pode manter esse tempo, se você precisa agilizar um pouco esse processo de responder as questões objetivas, e você também tem que monitorar o tempo que você está investindo na redação. Se ao treinar você estiver investindo 2, 3 horas para ler o enunciado, interpretar o tema, fazer o rascunho e transcrever o texto, você está investindo um tempo que você não vai ter no dia da prova. Então você já precisa começar a treinar focado em fazer a redação inteira da leitura do enunciado, a interpretação do tema, rascunho e transcrição no período que você vai ter disponível no dia da prova, ok? Isso é extremamente importante porque você vai precisar simular o ambiente de prova enquanto você estiver treinando. Então tenha sempre um cronômetro do seu lado quando você estiver tanto respondendo as questões objetivas quanto escrevendo a sua redação, e mantenha-se focado dentro do tempo
que você vai ter disponível no dia da sua prova. Isso é extremamente importante. Nos nossos cursos de redação, a gente ensina como você faz para se manter dentro do prazo que você tem, e a gente também passa técnicas para que você saiba exatamente como treinar a redação para ficar dentro do tempo que você vai ter disponível. Eu não vou falar disso aqui agora porque demanda alguns detalhes e tal, mas eu já te dei o caminho das pedras, que é estar sempre com o cronômetro e fazer essas contas. O outro caminho das pedras é vir treinar para o concurso do MPU junto com a gente. Eu vou falar sobre isso no fim desse vídeo. Então vamos lá, vamos para a próxima. A prova discursiva valerá 40 pontos e consistirá de dissertação de até 30 linhas sobre o tema legislação aplicada ao MPU e ao CNMP, constante dos conhecimentos básicos. Esse trecho também é super estratégico para você, porque o que o SESC está te dizendo aqui? Primeiro, ele está te dizendo quantos pontos a sua prova vai valer e também quantas linhas você vai ter que ocupar no máximo. Isso é importante porque a quantidade de linhas interfere no tamanho dos parágrafos que você vai escrever. Então aqui eu já vou te deixar uma dica. Normalmente o CESP define os tópicos que você vai ter que abordar ao longo da redação. Então o que você faz? Se ela colocar 3 tópicos no enunciado, você vai escrever 3 parágrafos de desenvolvimento com 10 linhas cada. Ah, Cristiane, não precisa de introdução e de conclusão? Não, não precisa. Você só coloca introdução e conclusão em textos argumentativos. Então você só vai colocar introdução e conclusão nessa prova se o CESP pedir para você dar uma opinião a respeito do tema, o que pelo que está escrito aqui, é muito pouco provável que aconteça, ok? Dissertações expositivas não têm introdução e conclusão. A banca determinou quais são os tópicos e não pediu para você se posicionar com relação ao assunto e não pediu para você dar uma opinião a respeito do assunto, ou então não pediu claramente para você fazer uma dissertação argumentativa, você esquece a introdução e conclusão e usa todo o espaço disponível para responder o que cada um dos tópicos pediu, beleza? E o fato de o CESP ter escrito aqui que o tema vai ser sobre legislação aplicada ao MPU e ao CNMP, já é um indício de que essa prova vai cobrar uma questão discursiva relacionada ao direito, ou seja, ela vai cobrar uma questão técnica da área de legislação aplicada ao MPU e ao CNMP, então ela não vai pedir para você dar opinião a respeito dos assuntos. Ela vai querer saber se você entende os conceitos que compõem essa legislação aplicada, ok? Então é pouquíssimo provável que você precise fazer introdução e conclusão nessa prova. Como é que você vai organizá-la? Se o enunciado tiver 3 tópicos, você vai escrever um parágrafo de desenvolvimento respondendo cada um desses tópicos em cerca de 10 linhas. Se o enunciado tiver 4 tópicos, você vai fazer 2 parágrafos com 8 linhas e 2 parágrafos com 7 linhas cada, ok? É simples assim. Já começa respondendo o primeiro tópico e termina respondendo o último tópico. Não precisa fazer introdução e conclusão em textos expositivos do CESP, ok? E outra coisa interessante aqui é o seguinte: você não deve deixar linhas em branco nas provas do CESP, porque a quantidade de linhas que você ocupa é levada em consideração na fórmula de cálculo da nota. Então, sempre que você deixar a linha em branco, você vai perder alguns décimos ou alguns centésimos da nota que podem fazer diferença no seu ranking de classificação. Então, o ideal é você já treinar para ocupar todo o espaço disponível, beleza? Vamos continuar aqui. Ela diz que o texto deve ser manuscrito em letra legível com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Por que isso é importante para você? Primeiro aspecto, você precisa escrever uma letra legível. Se a sua letra for difícil de ser entendida, você vai perder ponto, e o CESP costuma ser bem carrasco com relação a isso, ok? Peça alguém para ler a sua redação, escreva um parágrafo só e peça alguém para dar uma olhada e te dizer se a sua letra é realmente legível, e tome cuidado com a grafia
das palavras, ok? Se você desenhar alguma letra diferente do que a gramática determina, já comece a corrigir de uma vez. Outra coisa que é importante aqui para você já corrigir é a posição dos acentos e também a grafia dos acentos. Desenhe o tio direitinho, fazendo a curvinha, posicione o tio acima da vogal correta. O cedilha também, faz um tracinho pequenininho, grudadinho na letra C. Tome cuidado com a posição dos acentos. Tem gente que, ao invés de desenhar o tio, faz um traço e faz com que o tio possa ser confundido com o acento agudo, por exemplo. Ou então, numa palavra terminada com são, ao invés de colocar o tio em cima da letra A, coloque em cima da letra O. Tá errado. Nem sempre a banca desconta ponto por conta disso, mas se ela resolver descontar, não cabe recurso. Então, você já vá organizando isso e corrigindo a sua grafia se for necessário, para você não correr riscos de perder ponto por causa de uma coisa tão simples de ser ajustado. E outro detalhe, você pode escrever com letra de forma, ok? Se de repente a sua letra cursiva não é tão legível ou fica embolada, você pode escrever com letra de forma, desde que você diferencie pelo tamanho as maiúsculas das minúsculas, tá? Outro detalhe importante aqui com relação a essa caneta, já comece a treinar a redação com essa caneta preta de material transparente, que é a caneta Bic tradicional, né? Por quê? Porque você já vai simulando o contexto de prova. Às vezes você treina em casa a lápis, por exemplo, e o lápis é mais grosso do que a ponta da caneta. Ou então você treina com uma caneta diferente, por exemplo, essa daqui, que tem a ponta super fina. Você não está simulando um ambiente de prova. E aí, quando chega no dia da prova que você tem que escrever com a caneta Bic de tinta preta, às vezes você se enrola lá porque não cabe a mesma quantidade de palavras, ou porque você não está acostumado a escrever com aquela caneta, ou então que a caneta começa a falhar. Enfim, treine simulando ao máximo o ambiente de prova. Então já vá treinar a redação com a caneta similar a que você vai utilizar no dia da sua prova, ok? Então uma caneta Bic de tinta preta. Ah, Cristiane, mas eu só tenho azul. Vá lá na papelaria e compra logo uma meia dúzia de caneta preta e treine com a caneta preta, tanto na hora de fazer as questões objetivas quanto na hora de fazer a discursiva, porque aí você já vai estar habituado com o material que você vai ter que utilizar no dia da prova. Isso parece bobagem, mas quando a gente está fazendo um concurso e está lá nervoso na hora de fazer a prova, todo detalhe é importante, né? Então é extremamente importante você já treinar com esses materiais, ok? Descendo aqui, a folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter em outro local que não o apropriado qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova discursiva. Então, tome cuidado com alguns detalhes assim quando você vai escrever. Por exemplo, tem gente que desenha a letra maiúscula de um jeito diferente. Tipo livros antigos, vai lá e faz aquele H com aquele monte de curva. Evita isso, sabe? Escreve normal. Tem gente que ao invés de colocar um ponto final ou pingo no i, desenha uma bolinha. Não faz isso, porque isso pode ser considerado marca identificadora da redação, porque quase ninguém escreve desse jeito. Então, assim, evite correr risco. Vamos lá para a próxima. Eu acho que a próxima referência já está aqui na página 20. A prova discursiva avaliará o conteúdo, conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão. A prova discursiva de cada candidato será submetida a 2 avaliações, uma avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Esse aqui é um trecho super importante do edital
e você deve prestar muita atenção nele, porque ele está te indicando várias coisas aqui. A primeira é o seguinte: a banca vai avaliar conteúdo, ou seja, se você respondeu corretamente o que ela perguntou e se as suas respostas estão bem fundamentadas e bem justificadas. Ela também vai analisar a sua capacidade de se expressar na modalidade de escrita, ou seja, se você escreve de forma clara, coesa, coerente, correta, se o que você escreveu condiz com a realidade e por aí vai, ok? Ela também vai analisar o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. O que isso quer dizer? Que você não deve utilizar conotações dentro do seu texto. Sabe aqueles termos que a gente normalmente coloca entre aspas porque eles significam outras coisas? Eu quero dizer outra coisa. Você não usa isso em provas do SESP. Por quê? Porque a norma culta considera o sentido literal da palavra. E se você utilizar conotação, você não está usando o sentido literal da palavra, ok? Então, quando você escreve para o SESP, você não usa termos entre aspas, você não usa conotação, ok? Você usa palavras que significam exatamente aquilo que você está querendo dizer. Isso é extremamente importante. Ela está dizendo aqui também que você deverá produzir conforme o comando formulado pela banca examinadora. Ou seja, você não pode fugir do tema. Você não pode inventar coisa e falar sobre um assunto que a banca não perguntou. Se a banca perguntar qual é a cor do céu, você responde qual é a cor do céu. Você não fala que existe um céu, que o céu tem várias cores e que as pessoas quando morrem em algumas religiões acreditam que vão para o céu. Não é isso. Qual é a cor do céu? Durante o dia, se estiver ensolarado, o céu é azul. Se estiver nublado, o céu é cinza. Acabou. Por quê? Porque a banca perguntou a cor do céu. Então você não vai enrolar e falar sobre outras coisas relacionadas a céu. Você responde especificamente o que o comando pediu para você responder, ok? Isso é extremamente importante. Porque a fuga do tema e o tangenciamento do tema, que é falar do assunto sem responder o que a banca perguntou, são os dois critérios que mais eliminam candidatos das provas de redação. Então isso aqui, inclusive, faz parte de um módulo inteiro dos nossos treinamentos aqui na oficina de redação e vai fazer parte de um módulo inteiro da mentoria que a gente vai fazer para o concurso do MPU, porque é extremamente importante você aprender a interpretar o tema da maneira que ele precisa ser interpretado. E não é difícil fazer isso, mas existem aspectos estratégicos nos quais você precisa prestar atenção e normalmente você não presta. Então é importantíssimo você aprender a interpretar o tema da maneira correta, aprender a olhar para um tópico, para um enunciado e descobrir quais são os termos mais relevantes, descobrir exatamente que informações a banca quer que você apresente ali. Tem técnica para isso, é simples, mas não é fácil, e quando você aprende isso daqui, você já elimina uma quantidade absurda de candidatos que nunca pararam para pensar sobre isso, ok? Ela está dizendo que você vai ter que escrever um texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? É um texto em que você apresenta uma resposta e justifica essa resposta, ok? O texto dissertativo argumentativo é aquele que você defende uma opinião própria ou defende uma tese a respeito daquele assunto. É diferente do texto dissertativo que o SESP provavelmente vai cobrar nessa prova. Nesse caso, ele deve cobrar um texto dissertativo expositivo, em que você precisa apresentar uma resposta técnica para o que a banca perguntar e explicar por que essa resposta está correta. Esse também é um detalhe muito importante, porque a boa resposta é aquela que está bem justificada. Apenas você dizer, qual é a cor do céu? O céu é azul durante dias ensolarados. Tá, mas por que ele é azul durante dias ensolarados? É explicar esse porquê que faz com que a sua nota vá lá para cima. E existem técnicas para você explicar
isso para você justificar as suas respostas de forma relevante, sem que você precisa saber muito sobre o tema, ok? Quando você sabe como responder, exatamente que tipos de informações você utiliza para responder o que a banca perguntou, fica muito mais simples você responder com o conhecimento que você já vai ter sobre a legislação aplicada, porque você vai ter que estudá-la para fazer a prova objetiva. Então, você consegue aproveitar essas informações que você já vai ter obrigatoriamente sobre esse assunto para fazer uma excelente prova discursiva, e isso também a gente vai ensinar na mentoria para o MPU, da qual você vai poder fazer parte se você quiser. No fim da aula eu explico como, tá bom? Aqui você vai ter que primar pela coerência e pela coesão entre os parágrafos e dentro do parágrafo, ok? Então, as suas respostas precisam estar corretas, elas precisam estar condizentes com a legislação, elas precisam estar condizentes com a realidade. Você não pode se contradizer ao longo do texto, quer dizer, num primeiro parágrafo você faz uma afirmação, no segundo você vai lá e contradiz aquela informação, diz outra coisa que desconstrói aquilo ali. A coesão é a conexão entre as ideias, você precisa saber conectar as ideias, você precisa saber criar uma relação entre aquilo que você está fazendo, entre aquilo que você está escrevendo e falando, né? E para escrever um texto coeso, você precisa saber utilizar os elementos coesivos, que são os pronomes, as conjunções principalmente. Então você já pode começar a estudar isso na sua gramática, porque o uso, saber usar esses elementos vai ser extremamente importante para você. A gente fala sobre isso quando corrige as redações, porque aí a gente consegue identificar onde você está utilizando os elementos coesivos de maneira errada, e a gente mostra como você faz para utilizá-los da maneira correta. Então, quando a gente corrige a redação, a gente também trabalha esses aspectos de coerência e de coesão. Aqui embaixo ele está dizendo que a prova vai ser submetida a 2 avaliações, uma avaliação de conteúdo. Então, não dá para saber exatamente, mas o que eu entendo quando eu leio esse trecho é o seguinte: vão ter grupos de profissionais diferentes avaliando a sua prova. Vai ter uma equipe técnica que entende de direito, que entende de legislação aplicada, para corrigir o conteúdo, para verificar se o conteúdo está correto, se ele faz sentido, se ele está de acordo com o que a legislação diz, determina. E vai ter uma equipe de professores de português, de profissionais formados em letras, para corrigir a parte gramatical. Então não vai passar nada, você precisa treinar para não cometer erros de português e para, além de responder as questões corretamente, saber justificá-las de modo que elas fiquem corretas, completas, relevantes, coerentes, a ponto de você conseguir garantir um notão na sua prova de redação. E aqui na oficina de redação a gente consegue te ajudar a fazer isso, ok? Vamos prosseguir. Aqui, na página 21, ele fala o seguinte: que a sua nota da prova discursiva vai ser a sua nota de conteúdo menos 2 vezes o número de erros gramaticais que você cometer, dividido pelo total de linhas efetivamente escritas. Então, você lembra que anteriormente eu falei para você que o total de linhas ocupadas faz parte da fórmula de cálculo da nota? Então, era disso aqui que eu estava falando. Então, por exemplo, se você tirar, a prova vale 40, você tirou 38 em conteúdo, mas cometeu uma quantidade absurda de erros gramaticais, a sua nota vai cair bastante por conta disso, porque ela vai diminuir o número de erros dividido pelo total de linhas pela sua nota de conteúdo. Então, não adianta você focar em uma coisa só. Você vai precisar aprender a entregar o conteúdo de forma relevante e também vai precisar aprender que tipos de erros você não pode cometer em uma prova. E como você aprende isso? Escrevendo redações e enviando para um bom professor corrigir. A gente faz esse trabalho na oficina de redação dentro do curso que a gente está montando especificamente para esse concurso do MPU, que na verdade é mais do que um curso, é uma mentoria, porque a gente vai ter aulas ao vivo, vocês vão ter contato comigo o tempo inteiro, a gente vai ter as correções de redação, a gente vai ter análise individual de cada correção e também uma análise
em grupo dos erros mais frequentes para a gente discutir de modo que todo mundo aprenda com todo mundo. E a gente também faz essas correções avulsas, ok? Para que vocês consigam eliminar os erros antes do dia da prova, de modo que você chegue lá no dia da prova cometendo a menor quantidade de erros possíveis, ok? Então isso é extremamente importante. É primordial que você treine redação e que você envie essas redações para um profissional corrigir, porque é pouquíssimo provável que você consiga identificar esses erros sozinho, ok? Então, se você quiser participar da mentoria, a gente vai fazer esse trabalho conjunto, né? Tanto a parte teórica de ensinar como é que você interpreta o tema, como é que você estrutura os seus parágrafos de maneira relevante, e a gente vai fazer a correção dos seus textos, mostrando para você como corrigir os erros e por que você não deve inserir alguns termos dentro da sua redação. Agora, se você não quiser fazer a mentoria e quiser apenas enviar os seus textos para a gente corrigir, você pode fazer isso também. Eu vou deixar aqui embaixo o link da página da oficina de redação em que os nossos serviços estão disponíveis, ok? Os nossos serviços de correção. Você pode dar uma olhada lá, mas eu sugiro que você entre para a mentoria, porque vai ser muito mais completo e muito mais focado no concurso do MPU. No fim da aula eu te falo exatamente como você pode fazer para participar da mentoria, tá? Aqui, olha, ele continua falando que nos casos de fuga ao tema ou de não haver texto, o candidato receberá nota na prova discursiva igual a 0. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes o candidato acha que fugir do tema sei lá, a banca pediu para você falar sobre a cor do céu e você fala sobre a cor do mar. É uma coisa completamente diferente. Mas não necessariamente, sabe? Às vezes o fato de você falar sobre o assunto, mas não responder o que a banca perguntou, também caracteriza fuga ao tema. Então você precisa ficar bem atento com relação a isso e é por isso que você precisa aprender a interpretar o enunciado das questões, cada tópico que a banca vai apresentar para você no seu enunciado, para que você saiba exatamente o que você precisa responder. Isso é importante. Por quê? Porque é justamente não saber identificar o que a banca está perguntando que elimina uma quantidade absurda de candidatos. E vamos combinar, né? Não dá. Você está aqui agora tomando consciência da importância de você aprender a fazer isso. Se você sair daqui e não tomar atitude nenhuma para mudar ou para aprender a identificar o que os enunciados estão pedindo, a interpretar esses enunciados corretamente, você vai estar dando sorte pro azar. Então, eu sugiro que você não faça isso, ok? Dê um jeito de aprender a interpretar os temas corretamente e de aprender a estruturar os parágrafos da maneira correta. A gente ensina isso na nossa mentoria. Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver a nota na prova discursiva maior ou igual a 20 pontos. Então, a nota de corte aqui é 50% da nota. Só que se você tirar 20 pontos, você tem chance de ser aprovado? Pouquíssimo provável, porque o nível para esse concurso com certeza vai estar altíssimo. Então, o seu primeiro objetivo é tirar os 20 pontos. A gente comentou sobre isso lá no início da aula, né? Seu primeiro objetivo é ficar dentro dos 20 pontos. Só que se você tirar 22, 23, 24, 25 pontos, suas chances são mínimas. Para você ter chances reais de aprovação nesse concurso, você tem que tirar 40, 39, 38, 37, 35 pontos, acima de 80% da nota no mínimo, no mínimo, no mínimo. E o ideal é você tirar acima de 90% da nota. Cristiane, como é que eu faço para garantir uma nota dessa? Vem treinar com a oficina de redação para concurso, porque os nossos alunos têm conseguido fazer isso com muita frequência. A metodologia que a gente utiliza aqui para ensinar você a interpretar os tópicos corretamente e a estruturar as informações dentro dos parágrafos é diferente de tudo que tem no mercado e funciona de verdade. Por que eu sei disso? Porque os nossos alunos estão o tempo inteiro mandando e-mail dizendo que estão tirando 90% da nota, 100% da nota e estão garantindo uma classificação excelente por causa da prova discursiva. Então, se você quiser aprender, vem com a gente que a gente vai te ensinar, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais.
Para os candidatos ao cargo de analista do MPU, a nota final no concurso será o somatório da nota final nas provas objetivas e da nota final na prova discursiva. O que isso significa? Que você precisa ir bem nas duas. Então, se a sua nota for muito alta na prova objetiva e muito alta na prova de redação, você com certeza vai ficar entre os primeiros colocados, isso é óbvio, né? Então, mas o que é interessante é isso, se você for mais ou menos na prova objetiva, como a prova de redação não é tão fácil, você tem muitas chances de ganhar centenas de posições se você tirar 90% da nota na prova de redação, 100% da nota da prova de redação. Então, se você se garantir na redação, com certeza você vai ficar entre os primeiros colocados, porque eu tenho certeza também que você está se dedicando bastante às provas objetivas. Então, como eu imagino que você já esteja treinando para ir super bem nas provas objetivas, agora é vir com a gente para aprender a interpretar os temas e a formular os parágrafos da maneira que o CESP espera ler na sua prova, para que você tenha chances reais de ficar entre os primeiros colocados nessa prova, ok? Para que você não corra o risco de se dedicar tanto para morrer na praia por causa da redação. Você não precisa fazer isso. Por quê? Porque a gente pode te ajudar. A gente tem uma metodologia que vai fazer você aprender de uma vez por todas a escrever excelentes redações para as provas do CESP, tá? Então, se você quiser vir com a gente, eu vou falar já como é que você pode fazer para participar da nossa mentoria. Agora aqui, na página 28, tem as informações sobre o conteúdo da legislação aplicada ao MPU e ao CNMP, que foi o que o edital disse que vai ser cobrado na sua prova discursiva. Então, você precisa estudar isso aqui. É isso aqui que você vai ter que treinar para escrever uma excelente redação. Agora, como você estuda isso aqui? Esse aqui é o grande pulo do gato que a gente vai ensinar dentro da nossa mentoria. Mas a base já está dada aqui para você, ó. Você precisa estudar Ministério Público da União, Lei Complementar número 75 de 93, que é a lei orgânica do Ministério Público da União, o perfil constitucional do Ministério Público e suas funções institucionais, conceito, que aqui não está claro conceito de quê, mas deve ser conceito do Ministério Público, enfim, né, a gente precisa pesquisar. Princípios institucionais, a autonomia funcional e administrativa do MPU, a iniciativa legislativa, a elaboração da proposta orçamentária e por aí vai. Agora, tem uma técnica para você saber exatamente o que você precisa saber a respeito deste primeiro tópico, Ministério Público da União. Exatamente o que você precisa saber a respeito da lei orgânica do Ministério Público da União. Exatamente o que você precisa saber a respeito do perfil constitucional do Ministério Público e suas funções institucionais. E isso a gente vai ensinar dentro da mentoria, ok? Porque a base está aqui, você já sabe o que você tem que estudar. Agora, como você estuda cada um desses tópicos? Esse aqui é o grande pulo do gato. Porque existe uma estratégia para você fazer isso de modo que você não tenha que ficar louco estudando 1 milhão de coisas que não vão te servir para muita coisa na prova de redação e nem na prova objetiva, ok? Então, como estudar cada um desses itens é o que a gente vai ensinar também dentro da nossa mentoria. Agora, de repente, você esteja se perguntando, tá, Cristiane, mas como é que vai ser essa mentoria? Bom, eu vou passar todos os detalhes a respeito da mentoria dentro do grupo do WhatsApp que nós criamos para esse concurso do MPU. Então, você pode clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e entrar nesse grupo do WhatsApp que é gratuito, ok? Lá dentro do grupo do WhatsApp eu vou passar outras dicas, outras instruções a respeito do concurso do MPU e também vou falar tudo sobre a mentoria, vou dar detalhes sobre como ela vai funcionar, ok? Então, se você tiver interesse em receber outras dicas e em saber como vai funcionar a mentoria, você pode clicar aqui no link e entrar no grupo do WhatsApp que as coisas vão acontecer lá dentro. O que eu posso te adiantar é o seguinte, não vai
vai ser um curso somente com aulas online, ok? Vai ser realmente uma mentoria. O que é uma mentoria? Você vai ter contato comigo daqui até o dia da prova e a gente vai fazer aulas ao vivo para eu passar para você as estratégias de interpretação de tema e de formulação dos parágrafos de maneira relevante. Então eu vou ensinar isso para você numa aula ao vivo, para que você me veja fazendo, para que você possa tirar as dúvidas comigo. E você também vai ter o tempo inteiro contato comigo dentro de um outro grupo VIP para alunos no WhatsApp, em que nós estaremos juntos daqui até o dia da prova. Cristiane, você não vai desaparecer depois que eu fizer a compra da minha mentoria? Não, não vou desaparecer, ok? Você vai ter contato comigo o tempo inteiro daqui até o dia da prova, para você tirar dúvidas, para você debater tema, para conversar com os colegas também do curso, enfim, a gente vai estar junto. Então é por isso que é um processo interessante, porque você não vai ter que se virar sozinho. Você vai ter a minha companhia e o apoio da equipe da oficina de redação para evoluir daqui até o dia da prova. Além das aulas ao vivo, a mentoria também vai ter correção de redações. Por quê? Você só aprende a escrever redação escrevendo. Não adianta eu te passar toda a teoria, não adianta você assistir um monte de videoaulas gratuitas na internet se você não enviar os seus textos para correção. Por quê? Porque é quando você identifica os seus erros e elimina os seus erros da sua redação que você evolui. Então, o nosso objetivo com a mentoria vai ser permitir que você conheça as estratégias para interpretar os temas corretamente, de modo que você entenda exatamente o que a banca está perguntando para você e de modo que você saiba o que você tem que escrever sem fugir do tema, sem encher linguiça, sem enrolação, ok? De maneira objetiva, assertiva, correta, relevante. Então, um primeiro objetivo vai ser te ensinar a fazer isso, a responder o que a banca perguntar. O segundo objetivo vai ser te permitir ter uma equipe à sua disposição para que você evolua, para que você tire dúvidas, para que você converse sobre tema, para que você questione alguma coisa que de repente você não concorde. A gente vai estar junto, ok? Você não vai estar largado sozinho como a maioria dos cursos faz por aí. Você vai lá, compra, se vira para assistir as videoaulas, se vira para colocar aquele conhecimento em prática e é você consigo. Não, aqui é você comigo, tá bom? E a terceira parte, o terceiro grande objetivo da mentoria vai ser permitir que você identifique e elimine os seus erros até o dia da prova. Como a gente vai fazer isso? Por meio das correções das suas redações, ok? Então, quantas aulas ao vivo você vai receber? Como é que vai funcionar o grupo VIP no WhatsApp? Quando é que a mentoria começa? Quantas correções você vai poder fazer? Sobre isso eu vou falar dentro do grupo do WhatsApp, ok? Uma coisa que ainda não está 100% definida é quantas pessoas vão poder participar dessa mentoria, porque eu não vou ter condições de atender uma quantidade muito grande de pessoas. Então eu estou pensando em uma turma com no máximo 20 pessoas, ok? Então se você tiver interesse em participar, entra dentro do grupo do WhatsApp para você receber as informações e para você já garantir a sua vaga o quanto antes, tá bom? Porque a gente não pode demorar a começar, porque senão vai ficar muito em cima do concurso também. Então lá dentro vai ter um cronograma, tudo direitinho. Cristiane, quanto custa a mentoria? Eu também vou falar sobre isso dentro do grupo do WhatsApp, tá? Eu te garanto que não vai ser nada absurdo, ok? Vai ser um valor que com certeza você vai conseguir pagar, porque você vai poder dividir no cartão de crédito em várias vezes, enfim. A gente vai pensar numa forma de permitir que você consiga fazer isso. Vai ser um valor justo pra gente, que você consiga pagar e que vai corresponder a tudo que a gente vai entregar para vocês. Você pode ter certeza disso, porque é assim que a gente trabalha, tá bom? Então, se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp para receber mais dicas e para saber como vai funcionar a mentoria, acesse o link que está aqui embaixo, entre para o grupo gratuito do MPU no WhatsApp e a gente conversa por lá, tá bom? Abraço, sucesso para você e até a próxima!